Gente, para quem não me conhece, meu nome é Alexandro, eu sou psicólogo aqui em Belo Horizonte e conquanto este não seja um vídeo de psicologia, ele é um vídeo onde a gente tem tratado das questões do julgamento referentes principalmente à professora Monique com teores da psicologia social, por assim dizer. Por quê? Porque nós vemos que o conhecimento, seja ele jurídico, psicológico ou até psiquiátrico, ele acaba sendo engolido por uma miríade de preconceitos sociais que recaem contra as mulheres que estão em julgamento. Se você quiser acompanhar, tem aí uma playlist onde eu estou falando dessas questões que não são trabalhadas aí pelo grande público nem pela grande mídia em relação ao caso Henri, especificamente a esse injusto julgamento do grande público que essa mulher vem sofrendo e também desses elementos misóginos presentes no processo. Aí você tem uma playlist acerca disso e vou deixar também para você na descrição deste vídeo o link do vídeo anterior, quando eu falei sobre o depoimento do Tiago, amigo do Jairinho. Hoje vou meditar com você, refletir com você rapidamente sobre o depoimento da senhora Erondina, que é a tia paterna, se não me engano, do Jairinho. Qual a importância da gente pensar um pouco no depoimento dessa senhora? Primeiramente foi um depoimento que durou aí no máximo 30 minutos e houve perguntas do Ministério Público, da comissão de acusação, da equipe de acusação, da equipe de defesa do Jairo, da equipe de defesa da Monique, e nesse rito processual a gente vai detectando os pontos cegos e as questões misóginas inerentes a esse processo. E a primeira coisa que a gente pode ver é que a dona Erondina acabou sendo listada como informante por ela ser tia e conhecer bem as questões íntimas da família do Jairinho. A senhora Erondina vai dizer à defesa do Jairo que ela nunca viu, além das notícias que apareceram na TV, nada que apontasse um mau caratismo no Jairinho em relação às crianças, que ela tem 4 netos ou sobrinhos, alguma coisa assim, que todas amavam o Jairinho, aquela coisa toda, né? E sobre essa questão, eu peço a você para ver os vídeos anteriores aí. Este já é o 5º vídeo, né? Então nós temos 4 vídeos anteriores onde eu abordo isso, sobre a aparência e a boa moral que por vezes abusadores ou violentadores de crianças têm por parte do público. Ainda mais quando se trata de um homem que ele é sempre milenarmente defendido pelas estruturas sociais, que são em si mesmas patriarcalistas. Ela vai dizer, tanto a defesa da Monique quanto a assistente de acusação, que a Monique parecia ter um bom relacionamento com o Jairo, mas nesse caso específico ela vai dizer a defesa da Monique que ela via que a Monique cuidava muito bem do pequeno Henri, que ela era uma mãe muito carinhosa, que ela era uma mãe que dava as assistências. E aqui é importante a gente fazer algumas pontuações, porque essa questão deles ficarem perguntando para as testemunhas ou para os informantes sobre o caráter da Monique, tanto de ser mãe quanto de ser uma esposa que não estava sofrendo violência, a gente precisa refletir algumas questões acerca disso. Mas antes, vejamos então o que a assistente de acusação pergunta à senhora Erondina acerca de como a Monique se comportava em relação ao casamento dela com o Jairo. Assista. Eles transpareciam algum tipo de atrito entre eles? Não, a convivência deles era excelente. Mesmo após esse fato, houve algum tipo de... Eles ficaram na casa da senhora um pouco antes de serem presos, não foi isso? Eles foram presos na minha casa. Eles foram presos na casa da senhora? Sim. E nesse período que a senhora esteve lá, a senhora reparou algum tipo de atrito, alguma discussão entre eles? Não, senhor. Eles estavam dormindo juntos? Com certeza. Em algum momento ela transpareceu para a senhora que ela estava sob algum efeito de violência? Assim, Não, senhor. Pensemos em algumas coisas então, primeiramente sobre essa criação dela, como que ela criava o seu pequeno Henri. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que é perfeitamente possível que uma mulher em situação de violência perceba que o seu companheiro possa estar tratando mal a sua criança, digamos assim, mas ela não precisa interpretar isso como ele sendo um perigo para a vida da criança.
embora até os prints, se forem verdadeiros, acabem mostrando que a professora estava conversando sobre isso com a babá, isso não indica que ela tinha plena certeza de que ele seria o assassino do filho dela, né? Infelizmente ele virou a principal suspeita. Eu acho difícil o Jairo escapar dessa suspeição, porque os autos, independentemente dos exames cadavéricos, apontam para o fato de que ele não tratava bem aquele menino, mas era aquela coisa de morde-a-sopra, não tratava bem, mas dava presente, não tratava bem, mas é porque estava mal-humorado, não tratava bem, mas é porque fazia parte de uma educação tradicional. E a mãe começou a estranhar aquilo tudo, e a questão é que ele foi mais veloz do que ela e aparentemente ceifou a vida do filho dela. Parece que uma noite daquelas deu ruim. O difícil é a justiça comprovar que a professora estivesse conivente com aquilo, porque os mesmos autos que demonstram que ela sabia de alguma coisa também demonstram que ela estava lutando contra aquilo. E que ela tem um jeito dela de ser, né? Porque a gente fica assim, mas eu sou mãe, dizem as mulheres, eu sou mãe, eu não deixaria coisa assim, mas a gente não pode fazer uma análise da vida alheia baseado nos nossos parâmetros, e daqui a pouco eu vou chegar nisso. O que é sempre importante pontuar é que a família, e até os apoiadores de Jairo, e até o pessoal da política, do qual os apoiadores de Jairo subscrevem, eles concordam com essa educação tradicional. É só você ver o que o ministro da Educação diz, que a criança tem que ser educada com dor. Você vai ver que quem assinou embaixo na lei, Henri Borel, na sua versão federal, foram as deputadas Ale Silva, de Minas Gerais, do PSL, e Carla Zambelli, né, que acho que ainda está no PSL, mas são deputadas bolsonaristas que não se importam muito com as crianças, né? Já vimos isso em vídeos anteriores. O tradicionalista, que não valoriza muito os direitos humanos, e dentro desse bojo está o direito das crianças, a não ser que seja aquela coisa do flagra, né? Não, se estiver batendo a gente pune, mas enquanto ninguém está vendo, deixa assim mesmo. É a turma desse deixa para lá e pare de frescura e mimimi. Por isso é importante lembrar, ainda assim, que se tratava de suspeitas que recaíam sobre um vereador que estava no seu 5º mandato. Essa mulher não tinha como denunciar essa pessoa sem provas contundentes na mão. E aí, conforme o depoimento da cabeleireira Tereza, ela pergunta sobre compra sobre venda de filmadoras, ela faz o que pode, ela orienta a babá. A gente tem que pensar que ela era uma mulher própria, por assim dizer, empreendedora, no sentido de que ela estava no emprego, ela tinha funções fora de casa, ela tinha de confiar na sua babá, né, na babá do seu filho, que ela havia contratado também, ela também era patroa. Então a gente precisa levar em consideração esses fatores, não é assim, ela sabia, eu no lugar dela teria feito. A gente no lugar de alguém, a gente não sabe de nada, porque nós não vivemos as circunstâncias que circundam todas essas coisas. E o que nós precisamos compreender é que nem ela e nem ninguém enredado por esse tipo de autoridade teria como comprovar de fato o que estava acontecendo, porque a gente não iria contestar assim de cara a sua educação tradicional. A gente no máximo iria achar ruim, e igual ela iria procurar meios de providenciar comprovações. Olha só, você está no Brasil, que essa mesma gente que hoje está a julgar a Monique no sentido moralista, é a mesma gente, por exemplo, que nega que houve tortura na ditadura, né? Que dá direitos ao homem, pai, padrasto, seja lá o que for, para educar um pouquinho de maneira mais contundente. E a professora não concordava com isso, isso está comprovado nos autos. O máximo que se pode acusar dela é que ela foi de alguma maneira desatenta, porque ela não foi veloz em tomar as providências de tirar o menino ali. Mas ela não estava deixando o menino ali por subserviência ao Jairo. Ela estava no máximo deixando o menino passar por aquilo, porque ela estava lenta na forma de agir. E não quer dizer que ela não estivesse agindo. E é lenta por quê? É em função de todo esse tradicionalismo de um país que nem acredita que houve ditadura militar, e que se houve ditadura não acredita que militares torturaram. Então são essas pessoas as mesmas críticas da lentidão da professora Monique. Aí vem aquela pergunta que muitas pessoas boas me fazem aí nos lugares particulares das minhas redes sociais. Tá, beleza, ela tinha indícios, mas aí com os indícios na mão, de repente esse filho dela morre. O Jairo não seria a principal figura suspeita? As coisas não são assim lineares e simplórias.
O que acontece é que, após a morte do seu menino, o Jairo a cerca. Naquele momento ela ainda gostava dele, ela achava estranho alguns comportamentos dele em relação a ela. E aí ele vai garantir que ele a ama, que eles vão estar juntos naquilo tudo. Ela não tinha como suspeitar que aquele cara fosse o mesmo assassino do filho dela. Tanto é que, para provar que eles estariam juntos, ele, como um bom marido, contrata um advogado para o casal. Ou seja, ela vai sendo enredada porque não era assim uma violência apenas, era uma violência cercada por muitos arrependimentos, por muitas confissões, de fraquezas, de fracasso. Ele falava que ela era uma mulher maravilhosa, que ele não dava conta disso, que desculpa, porque é assim mesmo, é muita insegurança. Então não tinha como pensar que aquele homem que era ao mesmo tempo violento e inseguro seria o mesmo que matasse o filho dela. Porque o que nós temos que lembrar, ainda que não se possa dizer que Jairo seja um psicopata, mas ele carrega muitas características, o que a gente precisa lembrar é que esse homem, por mais que ele tivesse comportamentos excêntricos, e ela vai registrá-los na carta que o promotor rejeita, né? Esse homem, então, ele contrata bons serviços, faz uma defesa, aí eles têm que treinar, né? Aí vem aquela questão assim, mas por que então que de repente ela mandou a babá apagar as provas? Você mandar alguém apagar as provas não significa necessariamente um cerceamento de testemunhas ou um bloqueamento nas investigações. Significa apenas que você foi percebendo as coisas aos poucos, falou, ixi, tá parecendo mesmo que esse cara matou meu filho, mas no meio do processo todo, tudo já estava contratado, o advogado já tinha treinado o casal, ela diz claramente que eles foram treinados ali por aquele primeiro advogado, né, do caso, e no meio disso tudo, eu falei assim, pronto, já que eu estou sendo treinado para dessa versão, eu tenho que pagar qualquer coisa. Às vezes você não você não cometeu um crime, você não está errado ou errada na situação, mas quando alguém pega alguma coisa no meio do caminho, vai ficar parecendo que você estava. Vai ficar parecendo que você estava ajudando o criminoso a ser criminoso. E aí você fala assim, pelo amor de Deus, esconde isso aí. Eu até disse em vídeos anteriores, por exemplo, que é quando a pessoa às vezes tem que esconder que sentiu prazer numa relação abusiva. Às vezes a pessoa tem que esconder que em um determinado momento de uma briga ela estava nervosa e xingou todos os palavrões mesmo. E aí, como ela ainda não tinha indícios, de fato ela nem acreditava que o Jairo tivesse matado o filho dela, pelo amor de Deus, esconda essas conversas, porque eles vão achar que o cara matou o meu filho. Naquele momento em que ela manda, se é que ela mandou a babá apagar as conversas, é porque ela ainda confiava que o Jairo não teria sido o assassino, porque as conversas mostram no máximo que a relação do Jairo com a criança era tensa, mas não mostra que ele poderia ser o assassino daquela criança. Não mostra ali que ele tinha traços psicopáticos. Mostra que ele era um homem meio cruel, por ser filho dos outros, alguma coisa assim. Ela não tinha conhecimento dos relacionamentos anteriores dele ainda. Então, quem já passou por algo semelhante sabe perfeitamente do que eu estou dizendo. Há situações na vida em que às vezes você não está errada ou errado, mas se alguém pegar aquilo, vai ficar parecendo que você estava sim. Eu me lembro que vivia um relacionamento abusivo e no meio da BR a namorada resolve se jogar do carro, né? E aí quando ela me relata isso, olha só o risco que você correu. Porque a menina ia cair ladeira abaixo e ia ficar parecendo que você é quem a matou. Quando foi ela que naquele jogo todo de relacionamento abusivo iria se jogar, até talvez inconscientemente, para ficar parecendo que você foi quem provocou isso, né? Como que dizendo, saia correndo desse relacionamento. Mas vamos supor que essa tragédia tivesse acontecido. Até os advogados iriam orientar, olha, esconde essa informação, pelo amor de Deus, por quê? A gente sabe que a pessoa não cometeu esse erro. Mas quem pega as coisas no meio do caminho, quem está disposto a criticar uma mulher, qualquer atitude, até desesperada dela, fica parecendo assim, não, ela entregou essa criança. Tanto é que ela pressionou a babá a jogar fora as mensagens. E as coisas não são simplórias assim. Repito, quem viveu algo parecido sabe que você pedir alguém para ocultar determinadas coisas não quer dizer que você estivesse errado naquilo. É aquele medo da criança, né? É igual uma história que a gente conhece aí do pato, de uma criança que matou o pato por acidente. Ela achou que ninguém tinha visto. Aí o irmão viu que ela tinha matado o pato e começou a ter aquela irmãzinha dele na mão dele. Tudo que ela fazia, fulano vai lavar o prato, vai você. Eu não vou não, mamãe mandou você. O pato
Aí aquela menina cresceu com medo da história do pato, quando na verdade ela não fez nada de errado. Ela matou o pato por acidente. Tropeçou, ou alguma coisa caiu em cima do pato e ele morreu. Mas ficou aquela coisa horrível, assim, meu Deus, eu jamais mataria um pato, mas o pato morreu, o que eu faço agora? Então a pessoa começa a ocultar coisas, quando na verdade ela está fazendo isso por medo e não por ser criminosa, por não amar o seu filho, essa coisa toda. É isso que a gente precisa compreender numa mulher. Num país que acha que DJ Ives merece todas as chances, num país que repôs na opinião pública, né? Recolocou o goleiro Bruno, assassino da mãe e quase assassino do próprio filho, agora ele tá goleiro, tá jogando futebol aí. Normal, porque o homem merece uma chance. E a gente tem uma dificuldade terrível de compreender uma mulher em situação de violência que foi percebendo as coisas aos poucos e que agora precisaria de toda a compreensão, porque você pode achar tudo que você quiser dessa professora. Não dá. Nenhuma mente que conhece as complexidades da vida vai dizer que essa mulher matou o filho dela e nem vai dizer que ela entregou o filho à morte. Isso é só para quem é tradicionalista, né? Que vai defender o goleiro Bruno e vai pré-condenar sem nenhuma prova, sem nenhuma compreensão essa professora Monique. O mais chocante disso tudo é quando delegado e promotor se juntam para manter aquela peça, que virou uma peça mesmo, uma peça da tragédia, né? A peça montada pelos primeiros advogados do caso. Você vê o delegado do caso e o promotor se juntando. Sobre o delegado eu vou falar com vocês quando a gente for comentar o vídeo onde ele vai ser a testemunha de acusação, sei lá, vai depor. Como é que ele entrou para essa equipe, né? Para a delegacia de homicídios. E aí fica os dois mantendo uma versão que eles têm até conhecimento técnico para entender que um advogado montou aquilo. Podem dizer, não fale mal do advogado, ele é um excelente advogado. Ele é um excelente advogado. Tão excelente quanto estruturalmente misógino em montar algo que deixou uma mulher em apuros. O advogado poderia dar um depoimento em favor dessa mulher, né? E aí, delegado e promotor se juntam e está montada a persona, uma imagem, uma farsa chamada Monique Medeiros, que é aquela mãe que não cumpriu com o seu dever legal de cuidar do filho, sendo que ela vivia cumprindo esse dever legal, né? E que o entregou à morte, e que ficou indiferente, e foi pro shopping, e foi pro cabeleireiro, e não sei o quê, mas isso se chama uma persona, uma farsa para facilitar ritos processuais. Sejamos bem sinceros. Ainda temperada com aquela frase, né, do delegado que está nos autos, né? Ela teve várias chances de dizer a verdade. Não, ela depois, quando ela vai presa e se sente livre para dizer não é isso, eles simplesmente a interditam. Não a deixam falar. Até agora ela não falou. E tá todo mundo assim, vamos ver o que ela vai falar no dia 9 de fevereiro. Vamos ver se vão deixar ela falar, né? E tomara que ela não abra mão da sua verdade, de tudo que de fato ela sofreu e de como ela vem sofrendo nessa situação. Algumas pessoas gostam de acusá-la, né, sobre... fica falando que ela sofria violência por parte do homem, não, que a pergunta fez aí, né? Vamos ver novamente. Eles transpareciam algum tipo de atrito entre eles? Não, a convivência deles era excelente. A senhora reparou algum tipo de atrito, alguma discussão entre eles? Não, senhor. Eles estavam dormindo juntos? Com certeza. Em algum momento ela transpareceu para a senhora que ela estava sob algum efeito de violência? Assim, Não, senhor. Aí, o que eu posso dizer é o seguinte. Mesmo a mulher sendo própria, tendo perspicácia, inteligência, espírito de liderança e até uma forma de se arrumar de forma ostensiva, que é o caso da professora em questão, isso não a impediu de ser socializada com aquela socialização assim, olha, mulheres têm iniciativa, é uma iniciativa culposa, é uma luta pelos direitos de forma culposa, tipo, ai meu Deus do céu, eu devo ter alguma coisa errada. Às vezes a pessoa é de iniciativa e se culpa por achar que não ama tantas crianças que tem. Então, a socialização não deixou de acontecer com essa mulher. A gente pode dizer que ela conseguiu emergir desse mar de alienações que é imposto às meninas, mulheres, mas a pessoa emerge até certo ponto, mas ela não deixa de se sentir um pouco culpada ou até culpabilizada naquilo que ela está vivendo.
as iniciativas são vistas como egocêntricas, a perspicácia é vista como gananciosa, maldosa, calculista. Nunca se percebe que, na verdade, a pessoa tem um jeito dela de ser e que não precisa ser recriminada por isso, por ser mulher. E aí esse processo é tão contraditório que, como eu já disse, a outra parte, né, a delegado de acusação e outras pessoas do sexo feminino caem nesse truque do eu também sou mãe, eu faria assim. E na verdade as coisas não são lineares assim. Nós vamos encontrar, por exemplo, mães profundamente contraditórias. Elas são amorosas, cuidam, dão a vida pelos filhos, tanto quanto dão tapa na cara quando estão nervosas da criança, batem, sacodem, aquela coisa toda. E só porque elas são ostensivamente amorosas e violentas, elas não percebem que são figuras contraditórias, que é o caso da maioria das mães que até me assistem aqui agora. Por outro lado, você vai encontrar uma mãe que ela é amorosa no sentido de cuidar, mas às vezes ela não é no sentido de demonstrar isso, né? Igual no caso da professora, talvez ela não fosse essa mãe desesperada, mas ela delegou a autoridade à babá que ela contratou para cuidar do menino. E nenhuma dessas situações eu posso dizer que essas duas mães não amam seus filhos. São maneiras, são formas, são repetições de aprendizados que estão ali na maternidade. Até porque, como as mulheres nunca denunciam as violências que elas sofrem ou sofreram na infância, adolescência, etc., sem elas perceberem, elas acabam repetindo isso, seja por meio de uma leve indiferença, seja por meio de uma praticidade. Minha filha, eu dei conta disso, agora você também dá, vamos embora, vamos trabalhar. Não é assim não, você está com frescura. Mas eu não posso dizer que essa mãe que tenha esse estilo não ame seu filho. A gente confunde muito amor com excesso de romantização na vida dos outros, né? A gente quer que a outra mulher ame desesperadamente, ensandecidamente, e ela não tem saída, né? Porque quando ela chora no processo é choro falso. Estava vendo ontem a retrospectiva, aí falou sobre o caso Henri, aí aparece lá a mulher chorando, mas a frase que estava falando era praticamente lágrimas de crocodilo. Então a gente precisa se olhar nesse tipo de análise. Até porque nesse processo eu conheço várias situações de mulheres que são profundamente capazes e hábeis em livrar o filho da morte, né? Em poupá-los da morte. Mas ao mesmo tempo são mulheres que não deixam o filho viver. Olha a contradição do que seria o amor de mãe, né? Há mulheres que são práticas em preservar a vida, mas não em deixar viver. Enquanto outras, como a professora Monique é uma dessas, talvez não foi habilidosa em preservar a vida desse menino, mas ao mesmo tempo tudo que ele viveu até o dia que ele morreu tragicamente foi vida verdadeira que ele tinha com essa mãe. E é isso que tanto o poder público quanto a sociedade, a instituição que é representada por essa sociedade, não conseguem discernir. Que é aquela mãe que vai morrer com aquela glória de não deixei meu filho morrer. Mas as pessoas nunca vão ficar sabendo do que acontecia ali nas questões internas. Quem fala aqui com você é alguém que atende muitas filhas de mães narcisistas, casos que possivelmente jamais chegarão à justiça, porque o nível de injúria e de calúnia é tão grande que as meninas vão sobrevivendo de maneira que elas vão sendo esmagadas e tornam-se mulheres adultas, às vezes repetindo isso na filha. E no caso da professora Monique, não. Às vezes ela não demonstrou ostensivamente esse amor de mãe que a sociedade espera. Não demonstrou isso nos episódios que envolveram a morte do pequeno Henri. Porque na verdade ela era uma mãe profundamente carinhosa. Mas é isso, a sociedade vai cobrar dessa mãe que era profundamente amorosa e nunca vai cobrar dessas mães que mantêm a filha viva e ao mesmo tempo vai atrapalhando, vai matando a alminha dela por dentro, vai deformando-a. A gente precisa atentar a essas contradições da existência, a essas contradições da imagem. E nesse sentido, o promotor de justiça deveria ser justo. Justo em compreender esses fatores que enganam as imagens. Porque pode-se dizer o que quiser e se acusar a Monique do que se quiser. Mas ninguém tem como dizer que essa mulher era omissa em relação ao seu filho. Nem mesmo nos autos se consegue comprovar isso. Nos autos ela está ali pedindo socorro, como eu já disse repetidamente. E é tão engraçado essa tradição social contra as mulheres, as feminilidades, determinadas profissões, porque, por exemplo, todo mundo se esquiva de compreender
essas questões da Monique. Eu não sou psicólogo, você está falando isso aí porque você é psicólogo. Mas essas mesmas pessoas se sentem as pós-doutoras em psicologia em achar que estão discernindo a maldade que aquela mulher carrega, o narcisismo que ela seja, a mulher vaidosa, que nunca se importou com o filho, que só tirava foto de filhos ao fundo, um monte de mentirada. E todo mundo se acha psicólogo para ficar discernindo isso, ficar vendo videozinhos de pessoas que ficam lendo imagens, coçadinhas no rosto e não sei o quê. Para isso todo mundo é psicólogo. Mas para exercer a compreensão, a misericórdia e a justiça, aí todo mundo se esquiva. Não, até os psicólogos fazem isso, eles se esquivam para falar da inocência e ficam publicando lives para dar a entender, até acusar. Tem muita gente boa da psicologia fazendo vídeos aí acusando a Monique de ser mãe narcisista, a mulher perfeita para se casar com o perverso. Agora, uma coisa eu preciso concordar com você, fazer o exercício de compreender uma mulher que apresenta essas características, né, de liderança, de um extensivo autocuidado, seja no sentido da maquiagem, daquilo que as pessoas chamam de vaidade. Na verdade, a Bíblia vai dizer que tudo é vaidade, a vida é vaidade, porque eu e você, a gente se vai. Então, nós somos vaidade e a gente está passando. Então, a questão não é isso, a questão é que uma mulher que se arruma ostensivamente, que exerce liderança, que delegou autoridade à babá que estava presente com seu filho, as pessoas veem isso como algo criminoso porque vem de uma mulher. Mas aí quando se compreende que essa mulher com todas essas características não conseguiu deixar o filho sobreviver, porque não foi isso, na verdade tinha alguém capcioso do lado dela, né? E aí o menino se foi, mas aí tentar compreender isso vai gerar um mal-estar na sociedade e até nas próprias mulheres, porque as mulheres são seres humanos, elas têm senso de propriedade, elas têm uma vaidade pessoal, agora vamos dizer assim, que é aquela coisa assim, por que esse cara fica aí falando dessas coisas, o defensor das mulheres agora? Eu vejo isso, por exemplo, talvez as pessoas da minha família detestem esses vídeos que eu faço em relação às mulheres, talvez alguma paciente minha fique, esse psicólogo metido a compreender mulher, não é nada disso. É que a questão do direito das mulheres é uma questão da humanidade. E por ser uma questão da humanidade, você vai encontrar, por vezes, mulheres que não conseguem compreender a própria causa e um homem que vai compreender isso, mesmo que não seja perfeito. Né? Tem muitos cientistas, muitas descobertas que são feitas, e o cientista não é um cara perfeito. Né? Essas mentes brilhantes que a gente tanto elogia, às vezes é um ser humano que não dá conta de muita coisa no dia a dia, mas em determinados aspectos ele foi um gênio. E aqui, eu não estou aqui me colocando como o juiz, o destinatário, o destinador da boa causa das mulheres. Eu estou apenas sendo um ser humano que, por receber muitas pacientes no meu consultório, aprendi a fazer a leitura e a perceber limitações e a fazer lutas. Não quer dizer que eu sou um cara perfeito, não. E também com isso não quer dizer que você não deva acolher a minha luta e a minha compreensão, porque da mesma forma que há mulheres que não compreendem a própria causa, há negros que não compreendem a própria causa, há indígenas, nativos que não compreendem a própria causa, e por aí vai. Há pessoas sofridas que nem percebem que estão sendo exploradas pelo atual governo. Então, por isso que isso é um problema da humanidade, que pode ser visto de maneira específica por determinada pessoa, independentemente dela ser homem ou mulher. Mas eu compreendo essa aversão que talvez algum vídeo meu cause nas próprias mulheres, porque é isso, o sofrimento é tão milenar, a formação, a socialização feminina foi tão carregada de submissão, subjugação, culpabilização, que elas não conseguem nem entender as luzes de que algo possa ser diferente. É igual você, de repente, acender uma luz num quarto escuro, a pessoa fica incomodada, fica com raiva. Então, essa raiva, esse incômodo, é totalmente compreendido por este que vos falo. Mas é muito comum as pessoas que precisam de um auxílio social em relação às lutas não compreender nem as próprias limitações nessas lutas e nem os próprios horizontes e ao mesmo tempo se sentirem com o ego ferido. Às vezes acontece nas lutas étnico-raciais, o cara ele é contra as cotas porque que é isso, rapaz, eu tenho inteligência, eu vou conseguir chegar lá, ele vai ouvindo argumentos individualistas. As mulheres também, eu não preciso de ninguém falando sobre essas coisas, eu vou sozinho. E aí eu respeito essas pessoas nesses posicionamentos, mas eu entendo que por eu ter recebido pacientes com situações próximas à da professora Monique, que eu tenho algo a dizer, e aí fico muito grato se você conseguir ouvir algo nessas trôpegas palavras.
até porque o que a gente está fazendo aqui é uma semeadura, uma semeadura. É um semear com dureza, é um semear ingrato, a gente é afrontado, como a psicóloga Elisa Krieger foi afrontada, confrontada e banida da audiência, porque as pessoas têm uma dureza, as pessoas mais sofridas também carregam uma dureza dentro delas, mas a gente semeia, porque isso é que é o legal. Até a parábola bíblica da semeadura, né, do semeador vai dizer isso, que em cada 4 vezes que ele semeia, ele só acerta uma. A primeira vez cai em solo rochoso, na segunda vez cai à beira do caminho, na terceira vez a plantinha até cresce, mas ela é sufocada pelos problemas da vida, e na quarta vez é que ele frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. Então quem está dizendo essas coisas tem essa plena consciência de que está fazendo o papel desse semeador, que é supostamente um fracassado, mas que a vez que ele acerta é extremamente produtiva. De modo que, se o meu Senhor, a quem eu adoro, Jesus de Nazaré, me disse que eu não devo lançar pérolas aos porcos, por outro lado ele também me ensinou a não me esquivar de semear, ainda que os corações sejam tão duros quanto sofridos ou vice-versa, porque aí eu estou, mesmo que você não receba a minha semeadura, eu estou te elogiando ao te dar a chance e o privilégio de ouvir essas questões. E nesse sentido, eu peço a você achou interessante o que foi dito até aqui, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes, inscreva-se neste canal para você receber as notificações, dê uma conferida na playlist onde eu estou reunindo todos esses pensamentos acerca dos processos, principalmente enfatizando a inocência da professora. E se você quiser falar comigo, está aqui na descrição deste vídeo as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A gente vai conversando por lá e muito obrigado pela sua atenção.